Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito Civil, de Direito Consumidor e advogado, e hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês com relação a esse caso do cachorrinho Joca que acabou falecendo no transporte aéreo da companhia Gol aqui no Brasil e que tem repercutido muito na imprensa esse caso da morte desse animal. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o ponto de vista jurídico dessa discussão é que para o direito civil atual e ainda vigente, animal, seja ele doméstico ou não, é considerado como coisa para o Código Civil. Coisa móvel semovente. Então existe a previsão no Código Civil, né, dos animais, e esses animais são considerados como coisa. Existem projetos de alteração do Código Civil, projetos de lei também para poder mudar a natureza jurídica do animal na sociedade. Eu acho que isso realmente é extremamente importante, já que o animal é um ser vivo, ele sente, ele sofre, então a gente não pode tratar um animal como coisa, assim como a legislação brasileira trata os animais atualmente. Um aspecto importante sobre essa questão, né, do transporte de animais, principalmente pelas companhias aéreas, é que as companhias aéreas, de um modo em geral, elas não estão preparadas para transportar os animais vivos. E isso, infelizmente, é uma realidade que as pessoas talvez vão começar a ter contato a partir da morte desse cachorro, já que muitas pessoas usam desse transporte aéreo durante, né, várias situações, e já aconteceram outras mortes aqui no Brasil de animais também sendo transportados pelas companhias aéreas. Mas o problema é que a companhia aérea transporta esses animais no compartimento de bagagem. E o compartimento de bagagem não é um local adequado para se transportar seres vivos, já que o próprio nome já diz que é para bagagem, né? Então são bagagens, são seres inanimados que serão transportados ali no compartimento de bagagem, não animais vivos. Então aí a gente já tem um problema com relação à própria prestação do serviço que é feita pelas companhias aéreas. Uma outra questão interessante, uma outra questão importante a se discutir sobre esse caso do cachorrinho Joca é o seguinte: no contrato de transporte a gente tem uma obrigação de resultado. Significa que quando eu contrato uma empresa para transportar ou uma pessoa ou uma coisa de um lugar para outro, essa pessoa, essa coisa tem que ser levada de um lugar para outro sem nenhum tipo de problema. Quando a empresa não cumpre esse contrato da forma adequada, já há uma responsabilização dessa empresa por não ter concluído a obrigação de resultado que ela assumiu nesse contrato de transporte. Então é claro que a companhia aérea Gol vai ser responsabilizada civilmente pelos danos causados a esse consumidor, especificamente com relação ao seu animalzinho de estimação que acabou morrendo no transporte da companhia. Além do aspecto de ser inadequado o transporte dos animais na maioria das aeronaves que circulam aqui no Brasil, a gente tem um outro problema relacionado a essa questão, que é exatamente a falta de informação que muitas vezes essas companhias, né, passam para os consumidores. O consumidor acha e pensa que muitas vezes esse animal vai ser bem tratado na aeronave, vai ter um veterinário à disposição, vai ter uma pessoa que fica lá circulando lá dentro, né, do avião para poder verificar se o animal comeu, se o animal está com sede. Então esses aspectos passam muitas vezes pela cabeça dos consumidores, mas isso na verdade não acontece. Inclusive nesse caso específico do cachorrinho Joca, a Gol nem tinha um veterinário à sua disposição e contratou lá uma pessoa para poder prestar um socorro ali imediato na hora que descobriram que o animal já estava morto ali no compartimento de bagagem da aeronave. Então fica muito claro que as empresas aéreas não estão preparadas para fazer esse transporte de animais aí vivos, né, sem os seus donos ali acompanhando esses animais. E o compartimento de bagagem, né, necessariamente é um lugar inadequado para se fazer o transporte desses animais. O que a gente espera com essa situação, né, do Joca é que a partir desse momento o legislador brasileiro preste atenção, né, nessa situação principalmente de transporte aéreo de animais que muitas pessoas precisam quando vão mudar de um estado para o outro, quando vão fazer uma viagem mais longe de um estado para o outro.
é um tipo de transporte extremamente necessário para os consumidores, mas é um tipo de transporte que é extremamente inadequado da forma que ele é oferecido hoje pelas companhias aéreas. Então a gente precisa de uma reformulação desse transporte de animais pelas companhias aéreas. Elas vão ter que criar uma forma de se fazer isso, ou então parar de transportar os animais através do compartimento de bagagem. A gente espera então que essa situação triste e infeliz que aconteceu com esse consumidor sirva pelo menos para que a sociedade brasileira, o legislador, reflita a respeito dessa situação, que é uma situação muito séria, né, que envolve o consumidor e seus animais de estimação e uma prestação de serviço que deveria ser adequada com relação àquilo que o consumidor contrata.